Hoje, o pastor adventista e arqueólogo Rodrigo Silva traz um rico sermão sobre o porquê que nunca devemos reclamar e as consequências das reclamações. Com grande sabedoria, aborda temas sensíveis que te farão refletir sobre as profecias do fim dos tempos. Se gostar deste conteúdo, não se esqueça. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Mas eu aprendi duas coisas na vida. Em primeiro lugar, Bíblia não é livro para você meramente ler. Você tem que pesquisar, investigar, ler uma vez, ler duas, com oração, tempo, paciência e orientação do Espírito. Aí um belo dia, clica aquela luz e você vê uma coisa que estava ali perante os seus olhos e a ficha não tinha caído. E depois de estudar Jó, eu cheguei a uma conclusão que, sem querer ser dono da verdade ou especialista em Deus, não é esse o meu papel, eu gostaria de humildemente compartilhar com você de casa e com os irmãos e irmãs que estão aqui o que eu descobri do livro de Jó, que me deu paz com esse livro e entendi por que esse livro pode me dar uma resposta. E segundo, eu aprendi que na vida muitas coisas mudam radicalmente de contexto, de conceito, quando você conhece a história por detrás delas. Eu vou contar uma historinha para vocês. O mestre Jesus muitas vezes fazia o seu sermão baseado em parábolas. Eu vou contar uma parábola para você. Uma vez um trem de ferro estava viajando entre estados nos Estados Unidos da América, e de madrugada ali no trem, aquele barulho que até dá para ninar, né? Uma criança de colo começou a chorar copiosamente, e gritava, e um outro menininho também gritando e tudo, e aquilo começou a incomodar os passageiros. O sujeito tentava dormir aqui, tentava dormir para lá, sentado, e quem já viajou de avião, que vê às vezes uma criança gritando a noite toda ali, por mais sensível que você seja, incomoda. Não incomoda quando é o seu, mas quando é o do outro incomoda. E a criança não parava, e daqui a pouquinho começaram os murmúrios. Aí ó, isso aqui é mãe que não sabe educar filho, deve ser mãe de primeira viagem. Os meus nunca fizeram isso, porque eu ensinava em casa. Não tem aqueles comentários que muitas mães fazem, né? Lá, isso é choro de birra, de manha. Uma falou assim: gente, nossa, essa criança não cala. E sempre quando tem aquele ambiente assim ruim, desagradável, sempre tem alguém que é o tio João da feira, aquele tiozão do churrasco, que quer levantar e fazer o barraco em público. É igual quando o voo atrasa, daqui a pouquinho sempre tem um que sobe lá e dá o chilique dele. Aí subiu esse tio, acenderam as luzes, ele chamou o condutor: traga o condutor logo aqui, acenda a luz dessa porcaria, eu quero dormir, eu tenho um compromisso amanhã, não estou conseguindo. E o condutor veio. Aí estava um homem lá com a criança chorando, falando assim: o senhor está incomodando os outros passageiros, mas o que eu posso fazer? Aí e cadê a mãe dessa criança que não bota uma rolha na boca dessa criança para poder dormir? Quando aquilo foi falado, o pai, totalmente desengonçado com o bebê no colo, falou assim: desculpe. E ele tinha mais duas crianças pequenas do lado dele e o bebê. Ele falou: desculpe, senhores, a mãe dessa criança está no vagão de cargas, num caixão. É a minha esposa. Ela faleceu e nós estamos levando o corpo dela para sepultar na nossa cidade. E eu estou desesperado, que eu não consegui uma babá para vir comigo, e eu não sei o que fazer com as minhas 3 crianças aqui. Dá para você imaginar o desfecho dessa história? Na hora, todo mundo mudou de percepção. Uma mãe se apresentou e falou: com licença, tadinha, esse choro, ela está com fome, eu estou lactando, porque eu tive bebê há pouco tempo, se você quiser eu posso dar um pouquinho de mamar para ela. Aí o outro já: deixa eu levar as suas outras crianças lá para o vagão de lanchonete, para comprar um lanche para eles. Apareceu até um padre para poder consolar o sujeito ali e tudo, se oferecer para... O outro perguntou se ele estava precisando de dinheiro, o outro falou... Todo mundo se mobilizou. Mas eu pergunto a você: o que causou a diferença de percepção do incômodo daquela madrugada? A partir do momento que todos souberam o motivo
por detrás do choro, o incômodo foi visto de outra maneira. Perceberam? Então eu descobri, através de uma autora adventista chamada Ellen White, uma coisa muito interessante. Eu sei que alguns acreditam que os adventistas são seita, porque pensam que Ellen White foi inspirada por Deus. Esqueça essa ideia adventista. Eu estou falando do ponto de vista acadêmico. Ela escreveu um livro chamado O Grande Conflito. E olhando apenas como teólogo, o livro dela, O Grande Conflito, é uma novidade teológica tão bem montada que ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia. Porque é inédito. Ela criou um framework, um arcabouço para o grande conflito, que somando esse insight de Ellen White com o livro de Jó, eu pude agora ver os meus problemas na mesma perspectiva da historinha do trem de ferro que eu acabei de contar para vocês. Quando nós conhecemos o pano de fundo que está por detrás da história, o choro irritante da criança passa a ser um motivo de piedade, de compreensão e tolerância. E entre aspas, você tem muito chorinho de criança te incomodando na vida, e você reclama justamente por desconhecer o pano de fundo que está por detrás disso. Aliás, você sabe que a fundamentação teórica da gente é levantada às vezes através de diferentes autores. Eu falei de Ellen White, falei do livro de Jó, e vou falar também de Aristóteles. Aristóteles escreveu a Ética Nicômaco, seu filho Nicômaco, e tem insights brilhantes de Aristóteles ali. Aristóteles, acho que foi maior do que Sócrates até. E Aristóteles dizia que os homens, todos eles, desejam naturalmente saber. Muitos, contudo, se perdem nessa tarefa ao longo da vida, talvez por desconhecerem o caminho. E eu falei, Aristóteles está certo. Se eu souber o caminho, se eu souber o pano de fundo, o choro da criança, que na minha ilustração aqui pode ser uma doença, um câncer, uma provação, uma desgraça qualquer, vai ter um outro significado se eu souber o framework da história que Ellen White chamou de o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E o livro de Jó me ajuda nesse sentido. Vamos resumir a história de Jó para benefício daqueles que talvez nunca leram a história. São 42 capítulos, eu não vou ler tudo para você aqui agora, mas é mais ou menos assim a história. Já comecei que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, bom. E Jó, além de ser tudo isso, ele era muito próspero, ele tinha muito dinheiro. E tendo o seu dinheiro, que aumentava cada vez mais, ele repartia com os pobres, tinha filhos e filhas. E ele, por ser um homem piedoso, todas as vezes que podia, ele realizava um sacrifício a Deus, orando e intercedendo pelos seus filhos, enquanto eles estavam fazendo a festa deles, para que nenhum se perdesse. Até que um belo dia, a Bíblia fala que os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus em hebraico, Bnei Elohim, que pode ser uma expressão atribuída tanto a seres humanos quanto a anjos e seres de outros mundos criados por Deus. A Bíblia fala que os Bnei Elohim, que os filhos de Deus vieram comparecer perante Deus no céu, e entre eles veio também Satanás. E aparentemente quando Satanás chega, Deus pergunta para o diabo: você já viu meu servo Jó? E o diabo: vi, ele está próspero, ele está louvando o Senhor porque o Senhor enche Jó de presentes, tira dele as bênçãos e ele vai te amaldiçoar. Deus falou: não vai, vai. E então Deus fala: tá bom, pode ir lá e pode tirar tudo de Jó, você só não vai colocar a mão na vida dele, não vai matá-lo. O diabo desceu e começou a tentar a vida de Jó, começou a trazer desgraças para ele, cada notícia pior do que a outra. Veio um vendaval, matou o gado dele, os animais dele, ele perdeu de uma noite para o dia toda a herança dele. Além disso, trouxeram notícia que numa dessas tragédias, todos os filhos morreram de uma só vez. Reza o ditado que é natural o filho sepultar o pai, mas não é natural o pai sepultar o filho ou a mãe. Imagina você sepultar todos. Jó rasga sua veste como um patriarca do Oriente Médio, e depois de perder tudo, onde ele vai morar? No lixão da cidade.
E como se já não bastasse toda a tragédia da vida dele, ele começa a ter doenças de pele. Um homem que antes com uma canetada removia reis ou estabelecia reis, para fazer uma paráfrase da Bíblia, agora está no lixão da cidade, coçando as suas feridas com um caco de telha. Para piorar a história, vem a pressão psicológica. A mulher dele começa a culpá-lo pela morte dos filhos, por tudo que aconteceu. E vem 3 amigos de Jó, ainda prósperos, para consolá-lo na sua dor, e sentam ali e ficam calados. Na sequência do livro, Jó começa a desabafar os problemas dele. E os amigos o interpelam, falando: Jó, você está ficando louco, não fale isso de Deus. E começam a falar, e tem um diálogo e réplica e tréplica. No final, Jó fala assim: mas eu sou inocente. Aparece um último que repreende aqueles amigos de Jó. E aí, finalmente, Deus surge na história. Ele faz uma série de perguntas para Jó. E no final do livro, restaura para Jó, dá novos filhos para ele, restaura o dinheiro dele, e assim termina a história. Olhando isso grosso modo, você há de concordar comigo que é uma história que parece muito ridícula até, pueril. Como a criança chorando no trem de ferro de madrugada sem você saber o motivo. Mas eu me fiz muitas perguntas acerca de Jó. A primeira delas é o problema da aposta. Porque quando você lê aparentemente o livro de Jó, parece que tudo não passa de uma aposta de Deus com o diabo, fazendo o ser humano um joguete do capricho divino. O diabo fala: Jó é infiel. Deus diz: Jó é fiel. Não é, não é, então vamos apostar, está aqui. Eu cubro a aposta. Eu me lembro até de uma comédia antiga, chamada Trocando as Bolas, onde 2 empresários fizeram uma aposta sobre como é que oportunidades podiam mudar o caráter de um homem. Então eles fazem de tudo para que um executivo perca tudo e vá para a sarjeta, e um homeless, um sem-teto, se torne executivo. Bagunça a vida dos 2. E no final da comédia, ironia das ironias, o que perde a aposta paga para o outro $1. $1. A comédia quer mostrar que muitas vezes para os milionários você não passa de uma aposta de $1. E será que eu também para Deus sou só isso? Uma aposta do capricho dele com o diabo? Para provar que o diabo estava errado, eu precisava de Jó passar por tudo aquilo? Outro problema que eu tenho é que normalmente as pessoas, quando vão falar do livro de Jó, enaltecem o caráter de Jó. Jó era o cara. Você já ouviu a expressão paciência de Jó? Paciente, firme. E os amigos de Jó, a gente detona. Você certamente, quando não foi bem tratado por um colega, falou: você está sendo um belo amigo de Jó. Só que quando eu vou à Bíblia, essa imagem ilibada de Jó e detonadora dos amigos dele se desfaz um pouco. Eu vou mostrar para vocês. Será que Jó era tão paciente assim? Olha bem, quando você analisa o livro de Jó, você nota que Jó ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? E um dos mantras religiosos que eu já ouvi por aí, sem concordar com ele, não é bíblico, mas é religioso. É aquela pessoa que diz assim: o verdadeiro crente nunca pergunta por quê, pergunta para quê. Falo até com voz de frequência modulada, né? Parece que é pecado perguntar. E realmente muitas igrejas não lidam muito bem com o questionamento. Estou falando inclusive da minha. Sempre questionador demais, meu filho. É lógico, claro e evidente que há perguntas honestas e perguntas com vontade de aparecer. Tem pessoas que eles não têm uma dúvida, ele tem uma tese. Mas tirando esses modos errados de fazer uma pergunta, eu quero me referir àqueles que honestamente têm porquês e que admitem: desculpe, a resposta que você está me dando, religioso, não está me satisfazendo.
Você tem que aceitar pela fé. Eu até estava comentando com os amigos esses dias, muita expressão assim: volta para a Bíblia, você tem que olhar na Bíblia. Tá, mas o problema não é a Bíblia. Eu não estou concordando com a interpretação da Bíblia que você está dando. Eu dou a minha interpretação da Bíblia, e quando você não concorda com ela, volte-se para a Bíblia. A sua resposta não me convenceu. Você é muito questionador. Jesus terminou o ministério dele falando: Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani. Não foi porquê de resposta, foi porquê de pergunta. E mais, esse porquê de Jó, quando a gente vai olhar no livro, não é um porquê de curiosidade, como criança que está naquela fase da descoberta, que começa assim: mãe, por que a flor é amarela? Por que o passarinho voa? Por que o céu é azul? Não é aquele porquê de indagação infantil, é um porquê de protesto, é aquele porquê chato. Por que eu não posso pregar aqui? Por que eu não posso sentar aqui? Por que eu não posso entrar aí? Por que eu não posso ir lá? Sabe aquele porquê desafiador, porquê de adolescente? Por que eu tenho que fazer isso? O porquê de Jó não era um porquê de curiosidade, era um porquê de protesto. Outro problema: a única resposta que ele recebeu diante de tantos porquês foi o absoluto silêncio de Deus. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. E novamente o que ele ouve? O silêncio de Deus. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas e não respondeu nenhuma. Será que Jó era tão paciente assim e Deus esclareceu o problema? Eu vou dar alguns exemplos para vocês das falas de Jó, como é que elas são politicamente problemáticas. Sabe o politicamente correto? Eu vou ler rapidamente ali para não gastar muito tempo. Jó 10, verso 3. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Ele está falando com Deus. Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Ele estava chamando Deus de sádico, porque alguém que sorri porque o outro está arrebentando com você, ele está sendo um sádico. Ele chamou Deus de sádico. Agora imagine, você que está assistindo de casa, ou quem sabe você que está aqui no auditório. Imagine que você entra na igreja aqui e vem um irmão orar aqui à frente e fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai ficar nos atacando desse jeito? O Senhor fica sorrindo das nossas desgraças. Eu tenho quase certeza que você nunca mais entraria nessa igreja. E aquele irmão que fez essa oração nunca mais viria à frente nem para anunciar o hino final. Já pensou? Vamos continuar. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Jó 19, verso 7. Jó 34, verso 5, 12, 17 a 19, Jó fala o seguinte: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a injustiça, a justiça. Deus é injusto então. Jó 7, verso 20: se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? E por último, Jó 16, 11 em diante: Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Gente, tem uma outra parte que Jó fala o seguinte: coloca Deus diante de mim e eu vou mostrar na cara dele que ele está sendo injusto. Tem uma hora que ele fala o seguinte: põe ele aqui, vem ele. Agora para o Senhor é fácil, dizia Jó. O Senhor não é homem como eu, o Senhor não sofre das canseiras dos mortais. É muito fácil para o Senhor aí, com todo o seu poder, ficar dando lição de moral, de como vencer os problemas. O Senhor não tem problemas. É triste isso. Eu imagino cá com os meus botões, que se um membro dessa igreja falasse essas coisas, se ele levantasse aqui e falasse assim: pastor, eu estou cansado de sofrer, porque esse Deus aqui, ele tem prazer do sofrimento,
ele tira de mim a justiça. Eu tenho certeza que outros falam: irmão, calma, tem visita na igreja. Gente, desculpa, ele tem problema, viu? Você não ia querer alguém representando a igreja adventista com esse tipo de palavra. Não, Jó não é o melhor para nos representar, não. Que curioso, olha o paradoxo. O mesmo Jó que no início do sermão eu falei que era um homem íntegro, reto, que era aquele que todo mundo ia gostar de tê-lo representando o grupo, na hora da provação, é aquele que você não queria perto. E se alguém na igreja ousar falar a metade do que Jó falou, muitos vão falar: irmão, calma, isso é blasfêmia, irmão, confia em Deus. Antes que você se assuste com a Bíblia Sagrada, deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não é reprimindo o seu sentimento que você vai resolver o problema. Agora, querem ver a contramão disso? A gente sempre detona com os amigos de Jó. Mas o problema é que quando eu vou ao texto, o discurso dos amigos de Jó é que parece politicamente correto. Querem ver? Vou dar um exemplo para você citando as palavras de Elifaz. Olha o que Elifaz diz para Jó: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Jó 4, 3-5. O que Elifaz está falando? Poxa, Jó, você consolou tanta gente, agora que o problema bate à sua porta, você reclama? O que você pregou para os outros não serve para você? Qual o problema teológico do que Elifaz está falando? Nenhum, está correto. Outra fala de Elifaz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Jó capítulo 4, versos 7-8. Ou seja, Jó que falava: Deus tem prazer em me oprimir, Deus tirou de mim a justiça. Ele faz: não, Deus não faz nada de errado. Ele faz, está certo ou errado? Vocês estão com medo de responder? Ele está certo. Outra fala de Elifaz: queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Jó 22:15. Você vai continuar falando essas bobagens contra Deus? Quanto a mim, continua Elifaz, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Eu entregarei minha causa a Deus. E por fim, os conselhos de Elifaz são sempre assim: reconcilia-te, se te converteres, mostrando-se como alguém que tem experiência com Deus. Ou aí deu um nó maior na minha cabeça, que quando eu vou para a Bíblia, parece que Jó que é o complicado teologicamente falando, e Elifaz e os amigos de Jó que são os corretos. Então onde é que está o erro, o problema dos amigos de Jó? Olha esse texto que eu gostaria de ler na Bíblia com vocês. Jó capítulo 2, verso 11. Abra a Bíblia comigo. Jó capítulo 2, verso 11. Quando Jó teve toda a sua desgraça e perdeu tudo, ele foi para o lixão da cidade. Quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o naamatita. Todos tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande empresário, riquíssimo, muito dinheiro mesmo, milionário, que um dia perdeu tudo. Ele descreveu para mim a situação dele. Ele tinha 3 filhos. Numa semana ele entraria numa concessionária e com o cartão de crédito compraria o carro mais caro importado sem perguntar o preço. Os filhos tinham motorista, segurança e mordomo. Na semana seguinte, ele não tinha dinheiro para pagar o supermercado, e os filhos tinham que ir de ônibus para a escola. E é interessante que quando ele perdeu tudo, os amigos que viviam pedindo coisa para ele desapareceram, como acontece em muitos casos das novelas da vida real. Só que com Jó foi diferente. Os 3 amigos dele, que nós falamos amigos de Jó, vieram consolá-lo. Saíram de onde estavam
e vieram e ficaram sentados, calados com ele, sentados ali, condoendo-se com ele. Ora, eles tinham alguma ternura. Ninguém deixa o seu lugar de conforto, a sua zona de conforto, e vai lá para o lixão ficar com o que perdeu tudo. Mas alguém pode perguntar: tudo bem, Rodrigo, mas se eles eram ricos e prósperos, por que eles não ajudaram Jó? Imagine, você perde tudo, eu ainda tenho dinheiro. Eu vou lá te consolar, mas não te ofereço nem um tostão para te tirar do buraco. Sabem por que eles não ajudaram Jó? Eu vou explicar para vocês. Porque essa era a teodiceia da época. Agora você já sabe o sentido da palavra teodiceia. Naquela época acreditava-se que Deus era o responsável único por tudo o que acontece. Era a maneira que eles tinham de se expressar. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. E aquelas coisas que Deus não impediu eram discursadas como se Deus causou. Até a Bíblia usa essa linguagem do Oriente Médio, dizendo: Deus endureceu o coração de Faraó, Deus, um espírito da parte de Deus foi sobre Saul. Não é que Deus endureceu o coração de Faraó, mas aquilo que Deus impedia, não impedia, eles falavam Deus fez. Era a maneira que eles tinham de se expressar. E antes que você se assuste com essa maneira, saiba que mesmo a nossa bela e linda língua portuguesa também tem maneiras muito complicadas de se expressar em termos teológicos. Nós dizemos, por exemplo, vai com Deus, como se Deus não estivesse em toda parte. A gente fala o seguinte: não, se Deus quiser, você vai vencer essa. Aí quando você não vence é porque Deus não quis. Perceberam que mesmo a língua portuguesa tem que ser explicada, que se for pegada ao pé da letra, gera complicação? Não, se Deus quiser eu vou conseguir. Quer dizer que se eu não conseguir é porque Deus não quis. A gente joga nas costas de Deus. Eles também. Então, no entendimento dos amigos de Jó, é assim que funcionava. Se Jó estava em provações e desgraças, é porque Deus estava punindo a Jó. E se eu interferir, eu estou interferindo no juízo de Deus. Seria mais ou menos assim: em educação de pai e mãe, ninguém deve meter o bedelho. Se o pai coloca o filho de castigo ali, e chega uma tia, uma avó: não deixa o menino de castigo, vem cá, a vovó vai te tirar daqui. Ela está errada. É lógico, claro e evidente que se for uma situação de violência doméstica que infringe a lei de proteção ao menor e à criança, eu tenho a obrigação moral de denunciar ao conselho tutelar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de educação. Você nunca deve interferir num castigo que um pai está dando a um filho, exceto naqueles casos de violência que eu citei, porque você não pode tirar a autoridade do pai e da mãe. Concordam comigo? Então, na visão dos amigos de Jó, se eles interviessem, eles estariam interferindo no julgamento de Deus. Por isso que não falavam nada. Mas aí Jó começa a protestar. E logo eles vêm responder a Jó. É interessante que quando você explora o livro de Jó, ele tem muita ironia. São Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia para o latim, falou que Jó parecia uma enguia úmida ou um bagre ensaboado, escorregadio como lama, porque o hebraico mais difícil de traduzir é do livro de Jó. Tem muitos trocadilhos. Por exemplo, abra a Bíblia comigo em Jó capítulo 19, versículos 25 em diante. Jó capítulo 19 é um texto clássico, versículos 25 em diante. Todo mundo conhece especialmente o verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Quando você lê isso no português, parece só assim uma forma piedosa e bonita e poética de falar da ressurreição. Mas no hebraico, isso aqui é irônico. Você pode ler de duas maneiras: eu sei que meu Redentor vive, ou eu quero a redenção enquanto eu estou vivo. Não vem falar comigo de ressurreição da carne quando eu estou sepultando a minha mãe. Eu quero ela agora.
Não vem falar comigo agora da segunda vinda de Jesus, quando eu estou sepultando o meu bebê. Eu quero meu bebê agora, nem na volta de Jesus, não. Jó não era tão politicamente correto como muitos acreditam. Bom, e qual o sentido do nome Jó? Há várias propostas. Uma delas é que Jó viria do hebraico Yov, que poderia ser o perseguido, o odiado, o inimigo. Mas existe uma outra possibilidade dada por Albright, que a palavra Jó seria uma contração de duas palavras, Ayá Abum, que seria a pergunta: onde está o meu pai? E eu gosto disso aqui. Onde está o meu pai? Na hora que eu estou mais sofrendo. A mesma pergunta, que eu vou dando um spoiler do final desse sermão, a mesma pergunta quase que Jesus fará na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que está o meu pai, quando eu mais preciso dele? Agora, eu perguntei quando eu fiz esse sermão aqui na parte da manhã, e vou perguntar de novo: há alguém aqui da área jurídica? Advogado, magistrado? Tem? Uma? Só uma? Pode levantar a mão, é só para eu saber mesmo. 2 pessoas lá? 3. Você sabia, e você que está em casa, se houver alguém me assistindo que é um advogado, advogada, ou juiz, ou magistrado, desembargador, você sabia que o livro de Jó é, em essência, uma peça jurídica do Antigo Oriente Médio? Eu vou explicar para você como é que funcionava a mentalidade legal e jurídica do Antigo Oriente Médio. Hoje, se eu tenho uma demanda contra alguém, você, por exemplo, que está com a máquina, qual é o seu nome? Jean. Se o Jean, eu moro numa cidade da idade do bronze com o Jean, e o Jean comprou 10 vacas na minha mão e não me pagou, me trouxe prejuízo. Eu vou até o rei da cidade, ou o sacerdote da cidade, ou o ancião da cidade, ou seja, o líder da cidade que tinha autoridade. Normalmente naquele tempo, a função de juiz e rei era exercida pela mesma pessoa. Ou juiz, rei, sacerdote. Na época de Jó era assim, o patese, que cuidava das cidades. Então eu vou até o rei, o monarca, o juiz, o sacerdote, e falo assim: olha, eu tenho uma demanda aqui. O Jean pegou 10 vacas minhas e não me pagou, me trouxe prejuízo. Caso o rei perceba na minha fala uma causa jurídica, ele pode determinar a abertura de um julgamento. Então ele fala o seguinte: tudo bem, vamos julgar a sua causa daqui a 2 luas na porta da cidade. Então aquele rei chamava todos os anciãos do povo, e num banco na porta da cidade julgava os casos. Você se lembra no caso de Ruth e Boaz, que o caso foi decidido na porta da cidade? Outros exemplos mais que eu poderia dar. Agora tem mais um detalhe diferente do nosso modo judicial. Aqui no Brasil, exceto no Tribunal de Pequenas Causas, se eu tiver que entrar com uma ação judicial contra o Jean, e ela é mais do que o mínimo de pequenas causas, o que eu preciso para impetrar uma ação no fórum? Advogado. Que vai ser o advogado de acusação, o promotor. Só que no Antigo Oriente Médio não havia a figura profissional do advogado de acusação. Sabe quem fazia as vezes do promotor e do advogado de acusação? Eu mesmo. Aquele que era a vítima, o lesado, o prejudicado. A partir do momento em que o juiz falava: eu vejo lastro judicial na sua demanda, ele chamava as pessoas e falou o seguinte: muito bem, daqui a 2 luas será o julgamento do Jean, e o Rodrigo será o advogado de acusação. Ou seja, o advogado de acusação era a própria pessoa lesada, prejudicada. Não era um profissional contratado. Agora, sem ofender o pessoal do direito, sabe qual o nome hebraico que se dá para esse cargo de acusador, de promotor? Satanás. E antes que alguém me jogue pedra ou me lacre na internet por isso, deixa eu explicar. Satanás não é o nome do anjo caído. Nem Lúcifer é bem o nome dele. Lúcifer é um nome que veio de uma tradução do hebraico
para o latim, Luciferus, portador de luz, e acabou o cristianismo chamando o anjo caído de Lúcifer. Mas o nome Lúcifer não aparece na Bíblia. E eu não quero comentar isso agora, só uma notinha de rodapé, a gente comenta isso em outra ocasião. Porém, ao longo dos anos, o inimigo de Deus foi adquirindo apelidos por causa da atuação dele na história. E um dos apelidos que ele ganhou foi o de Satanás, que significa acusador, advogado de acusação, um promotor. Em hebraico, Satan. Em português, Satanás, por causa do grego. Todo mundo entendeu até aí? Aí que vem o negócio. Eu tenho a demanda contra o Jean, o juiz fala, então hoje você será Satanás. Calma, Satanás no sentido hebraico, que a palavra significa advogado de acusação. Repetindo que o advogado de acusação não é um profissional que eu contrato, mas sou eu mesmo enquanto prejudicado ou lesado. Tudo bem até aí? Agora outra coisa para você aprender do hebraico. Os nomes próprios em língua hebraica bíblica não admitem artigo definido. Em português é normal eu falar assim: o Alexandre pediu para eu dar um recado. Em hebraico é errado gramaticalmente dizer o Alexandre. Alexandre pediu para eu dar um recado, porque em hebraico não se usa artigo definido antes de nome próprio. Pontuou isso? Agora que você já sabe isso, olha que interessante quando a gente lê Jó, capítulo 1, versículo 13. Perdão, Jó capítulo 1, versículo 6. Você que está em casa, aproveita, pega a sua Bíblia também, compartilha esse sermão com outra pessoa. Vamos fazer do coco uma cocada, já que nós não podemos estar todos presencialmente aqui, vamos levar esse sermão para milhares de pessoas, porque a voz pode ser minha, como dizia o pastor Estina, mas a mensagem é de Deus. Jó capítulo 1, verso 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E aqui na minha tradução, Satanás está com letra maiúscula, indicando o nome próprio, mas aqui está errado. Lembra que eu falei que antes de nome próprio não tem artigo? Ali, mesmo que você não saiba hebraico, você consegue perceber que a diferença entre as duas palavras escritas de vermelho é que a segunda está com uma letra a mais em relação à primeira. Na primeira está escrito Satan, Satanás, nome próprio. A segunda está Ha-Satan, o Satanás, então não pode ser nome próprio. E quando eu leio isso aqui em hebraico, diz assim: quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, Gam Ha-Satan. Então não é nome próprio, é título, cargo. Ele apresentou-se perante Deus como Satanás. E o que é Satanás no direito do antigo Oriente Médio? Advogado de acusação. E quem é o advogado de acusação? Não é um profissional que eu contrato, mas sou eu mesmo enquanto prejudicado, enquanto lesado. Então, se ele apresenta perante Deus como Satanás, ele está se apresentando como um prejudicado. E alguém pode falar assim: Rodrigo, o que ele foi fazer diante de Deus? É interessante que por causa da novela Gênesis, muitas perguntas estão saltando na internet por aí. E eu quero até abrir um parênteses para dizer uma coisa que está me deixando muito feliz. Muita gente fala assim: Rodrigo, por que você está com o seu nome associado se você tem coisa na novela que eu sei que como adventista você não concorda? Por exemplo, o Satanás expulso do céu, caindo e matando os dinossauros. Sabe por quê? Porque graças àquela cena, você foi para a internet saber que ideia é aquela. É interessante que a Rede Globo, na mesma época que a novela foi lançada, lançou o Big Brother Brasil. Mas pela primeira vez, milhões de pessoas no Brasil não amanheceram comentando sobre a casa do Big Brother. Amanheceram comentando sobre o livro do Gênesis. Tá, mas tem coisa lá que a gente não concorda. Você tem um ótimo motivo para apresentar as razões porque você não concorda.
Olha que interessante, tem um monte de gente agora falando assim, olha, os erros da novela. Que ótimo, o pessoal agora está assistindo isso tem da Bíblia. Voltou para a Bíblia. Se Paulo pôde usar o Deus desconhecido de Atenas como pauta para poder lançar, por que eu não posso começar por aquilo ali? Não é para substituir a Bíblia. Mas olha que interessante, por que você, ao invés de reclamar, não aproveita a oportunidade? Eu não assisto novela. Amém, tudo bem. Mas já que a sua vizinha assiste, por que você não aproveita a novela que você não assiste e usa isso como argumento para oferecer o estudo bíblico para a sua vizinha que assiste? Não, menina, você está assistindo aquela novela? Não, não assisto novela. Eu achei uma coisa esquisita, o diabo caindo do céu, destruindo os dinossauros. Ah, é? Você achou estranho? Você não gostaria que eu fosse à sua casa dar um estudo bíblico sobre o Gênesis e te mostrar como é que foi a queda de Lúcifer? Ah, eu gostaria. Pronto, valeu, ó. Quantas vezes na colportagem a gente aproveita uma situação para fazer uma ponte? Jesus não começou o evangelismo com a mulher samaritana dizendo que ele era o Messias. Ele começou pedindo água. Depois ele falou da vida dela, mandou que ela trouxesse o marido e fosse aqui. Só depois que ele se revelou como Messias. A gente não começa um estudo bíblico pelas doutrinas, você começa pela amizade, pelos pontos comuns. Paulo não começou falando de Deus em Atenas, ele começou falando do Deus desconhecido. Aproveita. Faça do limão uma limonada, faça do coco uma cocada. E eu vou aproveitar isso aqui agora. Já que um monte de gente perguntou daquela ideia de Lúcifer caindo do céu, veio a pergunta e a oportunidade para eu responder. Quando, afinal de contas, Lúcifer caiu do céu? E eu vou responder para você em casa agora. Na verdade, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas se você quiser ver de novo, eu vou falar aqui. Uma notinha rápida de rodapé. Não vai atrasar muito o sermão, não. Quando você vai a Apocalipse capítulo 12, lá descreve a expulsão de Satanás do céu. Aliás, lembra que eu falei que ele foi adquirindo apelidos ao longo do tempo? Satanás não é o único apelido dele. Ele tem um outro apelido, diabo. E de onde vem a palavra diabo? Em grego, a preposição dia significa através de. Diálogo, através da palavra. Dialética, através do argumento. Diáspora, semente lançada através dele. Diapasão, som através de. Diarreia, que corre através de. É grego. Está vendo como é que é fácil aprender grego? Então, quem foi meu aluno no seminário, eu sempre falava, vocês têm que usar grego no púlpito. E balos significa lançamento. Tanto é que quando você atira com um revólver, você atira uma bala. Quando você vai fazer um teste da balística, balo lançado através de. Balo lançado, lançado através de. Diabalus, aquele que foi lançado através de. Então ele foi lançado do céu na terra. Jesus falou que ele foi lançado como um raio. Lucas capítulo 10. Mas vamos voltar a Apocalipse 12. Apocalipse fala que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você já sabe por que ele tem esses dois apelidos. Satanás porque ele é o reclamador, e Diabo porque ele foi lançado através de. Foi lançado para a terra com seus anjos. Mas espera um pouquinho. Olha o que diz o Apocalipse. Foi expulso a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Raciocina comigo. Para o Apocalipse falar que foi expulsa a antiga serpente, é que essa expulsão tem que ter acontecido em algum momento depois da queda de Adão e Eva. Concordam comigo? Porque se ele já é expulso com o nome de antiga serpente, é porque ele já tinha atuado através da serpente. Além disso, o Apocalipse fala que essa expulsão do diabo do céu aconteceu numa época posterior
a ascensão do Messias, porque a mulher dá à luz ao menino, ao Cristo, e esse menino ele sobe até o céu, e aí que Satanás é expulso do céu. Então, pela cronologia aqui, essa expulsão de Apocalipse capítulo 12 tem que acontecer depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Tudo bem até aí? Mas aí eu tenho um problema, porque em Lucas capítulo 10, Jesus, antes de morrer e ressuscitar, declarou: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou como um raio. E de fato, o livro História da Redenção mostra que ele já perdeu o lugar dele no céu lá no início da rebelião dele. Como é que eu resolvo isso? Jó me dá a resposta. Porque entre essa expulsão original dele do céu, antes da criação de Adão e Eva, ele já foi expulso do céu. Antes dessa expulsão dele do céu, e essa segunda expulsão dele depois da ressurreição de Jesus, tem o livro de Jó, que fala que os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Essa expressão no hebraico, veio também Satanás, Gam ha-Satan, é uma expressão irônica. É como se dissesse assim: veio alguém que não teria direito de estar ali, que não era para estar ali. É como se falasse o seguinte: foi todo mundo lá em casa, fulano, beltrano, ciclano, e também a fulana de tal. Quando eu falo isso, você sabe que aquela não era para estar ali. Então por que ele foi comparecer perante Deus se ele foi expulso do céu? O diálogo dele com Satanás, o diálogo de Deus com Satanás me responde. Deus pergunta para ele: de onde vens? Mi-aí-tavô, que é um trocadilho em Jó, que significa: o que você está fazendo aqui? E olha a resposta irônica de Satanás. Volte a Bíblia comigo, Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Que eu já expliquei, o que você está fazendo aqui? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Esse passear pela terra não significa um passeio como uma família que nas férias vão para a Disney com os filhos. Não é passeio no Hop Hari. Não é que o diabo chegou assim: eu estava lá passeando na terra, não tinha o que fazer, passei e vim aqui. Não, a Bíblia tem expressões idiomáticas. Passear por significa em hebraico o ato de um monarca de andar pelo seu reino, confirmando que ninguém se opõe à sua autoridade. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Davi passeava pelo seu palácio quando viu Batseba tomando banho. Quando Adão e Eva caem em pecado, o livro do Gênesis diz: passeava Deus pelo jardim do Éden na viração do dia, quando perguntou a Adão: onde estás? Passeava Deus. Então esse passeava não é passeio de férias. O que é que o diabo está falando para Deus quando ele declara: passeei pela terra e rodeei por ela? Esse é o meu reino, ninguém se opõe a mim. E ele tinha uma razão legal. Eu aprendi uma coisa sem ser advogado: há muitas demandas que não são morais, porém são legais. Moral e legal não são sinônimos perfeitos. Eu tenho certeza que muitos juízes que talvez estejam me assistindo, eles deram às vezes veredictos que eles mesmos não concordavam. O sujeito matou o pai e a mãe com requintes de crueldade, foi preso, e no dia dos pais ele tem a saidinha de dia dos pais. Que coisa mais imoral do que essa? Mas é legal. Por mim ele apodrecia na cadeia, mas enquanto juiz eu só posso dar no máximo 20 anos para ele, que ele pode cumprir parte em liberdade ainda. Há coisas que são imorais, porém legais. O diabo não tinha o direito moral de ir ao céu, mas ele tinha o direito legal, porque quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles entregaram o planeta de mão beijada para o diabo. Por isso que quando os filhos de Deus vão comparecer perante o Senhor, o diabo, mesmo tendo sido expulso lá atrás,
ele vai. E Deus pergunta: você já viu meu servo Jó? Tem alguém que se opõe a você? E o diabo fala: não, mas espera aí, não, calma lá, ele se opõe porque eu sou o contra. E Deus falou: não é bem assim. E por amor a todos os outros que estavam vendo aquela cena, Deus teve que permitir Satanás tirar a paz de Jó, porque Jó era a evidência jurídica que Deus precisava naquele momento. O diabo não pode se arvorar o Deus desse mundo enquanto houver uma pessoa que se opõe a ele, mesmo em pecado. Porque se Cristo veio morrer pelos pecadores, a salvação não pode ser obrigatória. Então, enquanto houver um nesse mundo, apenas um, desejando a salvação, o diabo não pode declarar o seu triunfo. Por isso que durante a história ele sempre tenta acabar com o remanescente fiel. E quando a porta da graça se fechar, Deus não permitirá martírio de ninguém, porque se os 144 mil morrem, não haverá novas conversões, o mundo inteiro estará nas mãos do diabo. Você já parou para pensar que no seu evangelismo você pode ganhar pessoas e anjos para Deus? Porque o testemunho de Jó fez com que muitos vissem o caráter de Deus. A gente fala de dar estudo bíblico para ser humano, Jó deu estudo bíblico para anjos. E Jó começa a sofrer tudo. Agora, eu quero só antecipar aqui para a parte final as respostas de Deus. Deus vai aparecer para responder a Jó lá no capítulo 38. Abra a Bíblia comigo em Jó 38. Eu vou ler o verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Essa expressão idiomática, cinja os lombos, é o seguinte: as pessoas quando iam viajar, eles pegavam todos os apetrechos de viagem e colocavam amarrados na cintura. Ou quando eles trabalhavam com aquelas túnicas maiores, no campo, qualquer coisa, ele pegava a túnica e rodava aqui tipo um fraldão e amarrava aqui nos rins mesmo, porque se você precisasse correr ficava mais fácil. Então cingir os lombos ou amarrar os rins é uma expressão idiomática para vamos viajar. É como falar o seguinte: arruma as malas. E a forma como Deus aparece para Jó, gente, ela é icônica. Eu sei que para o nosso estilo de humor não parece engraçado, mas para o típico humor do Antigo Oriente Médio, foi uma cena muito pitoresca e engraçada. Deus aparecendo num redemoinho seria mais ou menos como se o Todo-Poderoso chegasse agora numa lambreta, daquelas lambretas dos anos 60, e quebrasse o clima pesado da história com um ar de graça e falasse assim: Jó, quem está questionando aí quem sou eu? Ah, é você, né? Monta na minha garupa, que eu quero dar uma carona para você e quero te fazer umas perguntas. Sabe o pai que fala com o filho assim: olha, entra no meu carro, vamos sair, vamos dar uma volta que eu quero conversar com você. E Jó, tímido, monta na garupa de Deus. E Deus começa a mostrar para Jó todas as grandezas do universo e fazendo perguntas: onde é que você estava quando eu criei a neve? Quando eu liguei os 7 estrelas e o Orion? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó ficou assustado diante da grandeza de Deus e emudecido diante do fato mais óbvio, que você não deve discutir com um especialista. E isso aqui eu digo de carteirinha, não porque eu seja especialista em alguma coisa, mas é que pelo fato de me tornar especialista em alguma coisa, eu descobri o tanto de coisa que eu não sei. Acho que até um ato inconsciente, toda hora que eu falei do direito, eu olhei para você, porque eu sei que eu não sou da área, eu posso falar uma besteira. Por isso que eu não gosto de falar de tudo na internet, porque Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele deu palpite em tudo. Mas tem pessoas hoje que querem ser especialistas em tudo: economia, política, religião, tudo. Ele sabe de tudo. Tem o conhecimento vasto como o oceano e profundo como um pires.
E uma característica do especialista é que ele faz coisas que você não entende. Pastor não entende construção, e toda vez que o pastor quis meter o bedelho para construir de um jeito diferente do que o irmão pedreiro estava notificando, depois teve que ir lá porque a igreja estava caindo. Ele fez teologia, ele não é pedreiro. Fique na sua área. Então, como se Deus falasse: Jó, você está querendo discutir comigo? É porque hoje todo mundo é especialista em tudo com o Google, né? Todo mundo é especialista em vacina, todo mundo tem uma opinião, qual que é a melhor, qual que não é melhor, que se deve tomar, se não deve tomar. E o que você é formado? Em letras. Todo mundo tem opinião de tudo. Deus: Jó, para de ter opinião, você não sabe. Aí depois dessa volta, Deus chega com Jó no mesmo ponto onde ele parou. Aí Deus desce da lambreta, Jó desce da lambreta, e Jó já vai saindo cabisbaixo. E Deus fala, capítulo 40, verso 1: o Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censuras, pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso àquele que critica Deus. Imagina a cena: Jó desceu da lambreta de Deus, cabisbaixo, o corpo fala, dizia Pierre Weil, e Jó ali triste, acabrunhado, e Deus: então, vai discutir comigo? E Jó foi sendo fininho, calado. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que responderia eu? Ponha a minha mão sobre a boca, uma vez falei, não direi mais nada. Mais nada. E Deus falou assim: está satisfeito, Jó? Estou, sim, Senhor. Respondi a todas as suas perguntas? Sim, Senhor. Tem certeza? Tenho, sim, Senhor. Não vou falar mais nada, não. Eu respondi a tudo. Você entendeu agora o plano cósmico, que eu sei mais do que você? Mas espera aí, eu não respondi por que eu meti você nessa história. Uma coisa é saber o grande conflito de maneira cósmica, outra coisa é a minha biografia. Uma coisa é ver dados sobre o Covid na televisão, outra coisa é estar com um parente que eu amo entubado. A notícia tem outro sabor. Uma coisa é saber que o World Trade Center caiu em setembro nos Estados Unidos, outra coisa é ter minha filha trabalhando num andar que foi atingido pelos aviões. Jó, monta aí na carona, eu quero dar outra volta com você. Senhor, mas não precisa não. Entra. E Jó monta de novo na carupa de Deus. Só que dessa vez Deus não mostra as grandezas da natureza para Jó. Sabe o que Deus mostra? 2 paquidermes, que em hebraico são chamados de Leviatã, a serpente, o dragão do mar, e Behemoth, que seria um monstro da terra. É ruim que algumas traduções verteram esses nomes hebraicos de Leviatã por crocodilo e Behemoth por hipopótamo, mas eu não gosto dessas traduções. Eu prefiro deixar Leviatã e Behemoth, que são 2 típicos animais que não tem na fauna. São animais monstruosos, mitológicos. Esses animais são o exemplo, o símbolo máximo do mal. Na cultura ugarítica, nós já temos a ideia do deus El destruindo o dragão de 7 cabeças, cortando uma de suas cabeças, está vendo lá? No Apocalipse também fala do dragão, que é a antiga serpente. E geralmente o livro de Jó fala de 2 animais, um marítimo, outro terrestre, um do mar, outro da terra. No Apocalipse também você tem 2 bestas, em Apocalipse 13, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. 2 monstros caóticos representando a totalidade do mal. E no livro de Jó, Deus começa a lutar, e a própria pergunta de Deus e reação de Jó dá a entender que Deus tem até alguma dificuldade com aqueles animais. Aí Jó, será que você consegue pescar o Leviatã com o anzol? E o Behemoth? E o Jó, que na primeira carona ficou só estarrecido com a grandeza da natureza, agora ele estava apavorado de medo. Eu imagino o Jó querendo até se esconder atrás de Deus, enquanto Deus duela com aqueles animais ali. E quando Deus termina aquela batalha, eu imagino Deus terminando até sôfrego. Entra, Jó, vamos voltar.
E Deus está cansado. E Deus pergunta: você entendeu agora, Jó? Aí Jó responde: bem sei que tudo podes. Jó 42, verso 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Dessas coisas eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. No hebraico, na poesia de Jó, esse agora os meus olhos te contemplam, sabe o que dá a entender? Deus se fez pequeno demais e Jó pôde olhar para ele. Lá nos lamentos de Jó, ele dizia: você não é homem para partilhar das canseiras dos mortais. E Deus, ao duelar com aqueles animais, duelou como homem. Ele falou: Jó, isso aqui é para você entender que eu participarei da canseira dos mortais, porque eu me farei carne para morrer no seu lugar, para que o seu sofrimento não seja eterno. Eu luto com esses animais e eu me machuco também, Jó. Eu me machuco, e muito. É o que Paulo fala, que para mim é uma das teologias mais lindas de Paulo: o esvaziamento de Cristo, que se fez carne e habitou no meio de nós. E antes que você se assuste com o que eu vou declarar, eu digo para você: Deus não luta com o diabo como Deus. Rodrigo, isso é blasfêmia. Sabe por que não é? Simples. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não teria luta, teria massacre. E quando eu fiz menção de Ellen White aqui, o título da obra é O Grande Conflito, não O Grande Massacre. Você acha que se Deus lutasse com o diabo como Deus, teria luta? Teria. Existe uma luta real entre Mike Tyson e essa bebezinha que está aqui? Não. Só o fato de ter um grande conflito entre o bem e o mal é que o bem não está usando todas as suas armas. Deus está vencendo o diabo com o seu caráter mais do que com o seu poder. Porque é fácil ser Deus enquanto Deus, difícil é continuar sendo Deus com limitações. E ele assumiu, ele não perdeu a divindade dele, Jesus não perdeu nada, mas ele assumiu limitações quando veio morrer no nosso lugar. E o preço para devolver a terra para Adão, Eva, Jó e nós, tinha que ser o sacrifício do Cordeiro. E é por isso que ele volta para o céu e pode expulsar o diabo dali, porque Cristo recupera juridicamente a terra que nossos pais perderam. E essa guerra de Deus com os dois animais fará Deus ficar machucado para sempre. Sabe por quê? Porque Cristo ficará por toda a eternidade preso a um corpo humano, com as marcas da crucifixão. Por isso que no Apocalipse, quando João vê Jesus no trono do Pai, ele vê Jesus como um cordeiro degolado. No corpo glorificado de Jesus, tocado por Tomé, ainda está a marca da cruz. Ou seja, aquela dor que você tem, aquela cicatriz, tem data de validade, a dele será eterna. Quando perguntam para Jó: onde está o meu pai? Eu digo: está no mesmo lugar que estava quando Jesus morria na cruz do Calvário. Quando perguntam por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto em retorno: quem pagou o maior preço? Foi Deus. Porque todos os demais terão sofrimento limitado, o dele vai ser perpétuo, o machucado para sempre. E aí, você que está me ouvindo em casa, já parou para pensar que Jesus ficará por toda a eternidade preso a um corpo humano? Paulo diz que nós, quando formos glorificados, teremos um corpo semelhante ao de sua glória. Como é que eu posso ter uma glória semelhante a Deus? Eu não tenho como ser Deus, mas Deus tem como ser um homem, um ser humano glorificado. E o corpo glorificado de Jesus, paradoxalmente, é a humilhação eterna de Jesus. Porque
eu estou pregando agora no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba. Eu não conheço o bairro, mas eu imagino que teve uma casa muito bonita por aqui. Por mais bela que essa casa seja, eu, Rodrigo, que moro numa casa de 78 metros quadrados, se eu mudar para aquela mansão aqui do Boqueirão, eu vou fazer um upgrade. Mas a rainha da Inglaterra, que mora num palácio em Londres, vai cair de categoria. Eu, Rodrigo, num corpo humano, ter um corpo glorificado, eu estou subindo. Mas Jesus, que era Deus, ficar para sempre num corpo humano glorificado, ele caiu. Quando ele desceu do céu, ele era maior que os anjos. Ao assumir um corpo humano, Salmo 8, menor que os anjos fomos feitos, ele ficará menor que os anjos. Ele saiu do céu podendo olhar os anjos assim, e voltou para lá olhando os anjos que ele criou assim. Ele se tornou tão pequeno que muitos, até com base nisso, tragicamente negam a sua divindade, achando que ele é pequeno demais para ser Deus. Pense nisso, você que está em casa. Você é um Jó que está sofrendo? Saiba que por detrás do seu sofrimento existe uma outra história sendo contada, que talvez você não está reconhecendo. É por isso que o chorinho da criança no trem te incomoda tanto. Mas entendendo o arcabouço do grande conflito da guerra do bem contra o mal, o chorinho da criança terá um outro significado para você. Pense nisso, em nome de Jesus.